que a gente precisa para conseguir conquistar essa aposentadoria aos 45 anos? Qual que é a jornada que a gente precisa caminhar? O que a gente precisa definir? Qual que é o direcionamento? Qual que é o esforço que eu preciso fazer para isso? Tá? Então, a primeira coisa, a gente já definiu. Lembra que eu falei para vocês de um marco de valor? A gente está definindo também aqui um marco de tempo. Então, na live eu já direcionei por um marco de tempo de você se aposentar aos 45 anos. Então, a gente já tem um destino de idade, mas também a gente precisa saber com qual idade você começou a investir. Isso vai ser de extrema importância para a gente determinar quantos anos de contribuição vocês vão fazer. Então, independente da idade que vocês estiverem, comece a partir de agora e conte até os 45 e veja quantos anos tem, né? Dos 40, sei lá, se eu tenho 30 anos, dos 30 até os 45, são 15 anos de contribuição e tudo mais, porque isso vai fazer muita diferença no esforço dos aportes, tá? Outro ponto, então aqui já é mão na massa, tá, pessoal? Outro ponto que é extremamente importante a gente definir, se eu quero me aposentar aos 45 anos, eu já tenho uma data, eu tenho uma idade agora, eu tenho uma idade futura que eu quero me aposentar, mas algo que é de ultra importância é a gente entender também qual que vai ser o seu custo de vida. É, com quanto que eu quero que o meu patrimônio renda por mês, que ele cresça por mês, para que ele caiba dentro do meu custo de vida. Então, eu determinei aqui, assim, ó, você precisa determinar um valor de custo de vida. Eu coloquei como exemplo um custo de vida de, por exemplo, R$ 7.500 ao mês, tá? Para a gente ter um destino de valor, para a gente saber qual o valor que a gente deve alcançar, qual que é o valor que você tem que colocar numa plaquinha para você lembrar todos os dias o porquê que você está se esforçando, o porquê que você abre mão das coisas para se pagar primeiro todos os meses, o porquê que você está fazendo renda extra, trabalhando a mais todos os dias para poder alcançar esse valor. Como é que você tem esse valor em mãos facilmente? Você pega esses 7.500, que seriam o seu custo de vida, por exemplo, e multiplica por 300. Então, esse daqui é um valor estimado necessário para você se aposentar no futuro, tá? Então, você pega o valor do seu custo de vida, o custo de vida que você deseja ter. Então, por exemplo, se você tem um custo de vida de R$ 3.000 hoje, pensa, R$ 3.000, será que lá no futuro eu vou conseguir sobreviver com R$ 3.000, né, com tudo aumentando? Será que é o tipo de vida que eu quero ter ou hoje está muito no limite, eu queria ter um pouquinho mais de conforto? Não, se hoje é R$ 3.000, se eu tivesse o dobro, para mim eu já estaria tranquila e feliz, já é suficiente. Então, essa análise é pessoal de cada um. Então, vocês precisam verificar qual o valor de custo de vida faz sentido para vocês. Vocês não têm ideia alguma de quanto? Pega o custo de vida de hoje só para começar, tá? Mas entenda que talvez vocês precisam colocar um valor a mais, mas para começar, para não ser algo que te paralise, pega o custo de vida de hoje, multiplica por 300, que aí vocês vão ter o valor que vocês precisam perseguir, tá? E aqui, ó, vamos agora começar a analisar se é realmente possível se aposentar aos 45 anos, tá? Então, eu trouxe aqui vários exemplos, começando com idades diferentes, para a gente poder analisar essa possibilidade ou não e o que interfere, quais são as variáveis que mais podem interferir nessa conquista ou se realmente é impossível. Então, assim, ó, aqui no primeiro exemplo que eu trouxe para você é de uma pessoa começando a fazer contribuições para o seu eu do futuro a partir dos 35 anos, tá? Então, vamos supor que a pessoa nunca contribuiu nada para aposentadoria, para o seu eu do futuro, nunca, mas deu um clique, eu falei, nossa, eu preciso começar a fazer isso a partir de agora, tá? Vamos supor também que os gastos mensais dela é esses 7.500 que a gente mostrou no slide anterior. Então, para esse caso, dos 35 até os 45, que é o que a gente
propôs hoje na live de hoje, a gente está falando que são 10 anos de contribuição. Poxa, 10 anos de contribuição. Será que é possível eu trabalhar bastante a ponto de eu ter um patrimônio suficiente para que aos 45 anos eu consiga ter uma renda de R$ 7.500? Olha, nesse caso aqui, qual que é o patrimônio que ela teria que ter no futuro? Então, é em torno de 2.250.000, fazendo aquela regrinha dos 300, tá? E para a gente poder alcançar este valor até os 45 anos, então 10 anos de contribuição, a gente vai ter que colocar um esforço muito grande. No caso aqui, essa pessoa teria que colocar mensalmente R$ 12.900 de aportes para o seu eu do futuro, tá? Então, assim, é um valor extremamente alto, é um valor que não é possível de alcançar para muitas pessoas. Tá? Eu acredito que para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros é um valor muito difícil de fazer aporte. Mas o que eu quis trazer para vocês hoje é, primeiro ponto, a idade importa e a idade de que você começa e a idade que você vai se aposentar. Então, assim, se você acha que 12.900 para até os 45 é muita coisa, se você tem 35 anos, poxa, já que eu comecei mais tarde, será que dá para eu considerar 55 anos que eu vou me aposentar? Ou não, eu quero os 45, então eu vou dar o meu sangue, a minha vida para trabalhar para conseguir fazer esses aportes mensais. Então, essa questão que eu falei da fome, de querer realmente, vai depender muito do que faz sentido para vocês. Se você realmente quer loucamente, você vai fazer de tudo para conseguir colocar o maior valor possível e conseguir fazer essa antecipação. Mas aqui o ponto o tempo, né, de contribuição vai fazer muita diferença para o esforço que você precisa fazer mensalmente. Então, nesse caso, são 10 anos de contribuição, então é um tempo menor, então o esforço é muito grande, tá? É possível? É possível, mas assim, é um esforço bem generoso. Isso, qual que é um fator que pode melhorar esse valor do aporte mensal? Você diminuir seus gastos mensais ou você aumentar as taxas de rendimento. Aqui eu coloquei uma taxa até que baixa, mas para fins de fins de exemplo mesmo. Mas se você mexer nessa questão de redução de gastos mensais e aumentar com educação financeira, colocando investimentos melhores, aumentar a taxa de rendimento, você também consegue diminuir o seu esforço. Tá bom? Então, nesse caso aqui, outro ponto que eu queria trazer para vocês é justamente isso, ó. Por serem 10 anos de contribuição, então quase 70% do valor total que você precisa para se aposentar vem do seu próprio esforço e 31% vem do esforço do dinheiro. O que que significa? Essa parte aqui mais clarinha é o seu dinheiro trabalhando para você. Então, aqui, essa parte mais escura é você trabalhando, então você vai ter que trabalhar bastante, lembra que são 10 anos. E aqui é o esforço do seu próprio dinheiro, tá bom? Então vamos aqui agora para um exemplo começando aos 30 anos. Então aqui, se eu tenho 30 anos e vou me aposentar aos 45 anos, nós estamos falando de 15 anos de contribuição. Tá? Então, 15 anos já é mais do que 10, são 5 anos a mais. Será que isso faz diferença para o esforço dos aportes? Será que isso faz diferença para o esforço que você vai fazer no patrimônio total e no esforço que o seu dinheiro vai fazer para o seu patrimônio total? Então vamos ver aqui, é exatamente o mesmo exemplo anterior, com gastos mensais de 7.500, o patrimônio da aposentadoria seria em torno de 2.200.000, tá? E são 15 anos de contribuição. Vamos ver então agora as diferenças que a gente tem aqui. Então a gente está falando aqui que a gente vai precisar de um esforço de em torno de R$ 6.900 por mês de aporte. Ou seja, ó, vamos voltar aqui, ó. A gente estava falando então de 12.900 de aporte mensais com 10 anos de contribuição e a gente está indo para quase metade, adicionando 5 anos. Então, eu estou falando que se eu trabalhar mais 5 anos, ou seja, ao invés de
10 anos de contribuição, eu fizer 15 anos de contribuição, eu reduzo o meu esforço mensal pela metade, quase, né? Praticamente a metade. Lá era 12, aqui tá 6,97. Então é quase a metade. E aí, para o patrimônio total, olha só o que que acontece. Lembra que lá a maior, vou voltar aqui ó, de novo, ó. Enquanto aqui, quando a gente tinha só 10 anos de contribuição, 70% do esforço era seu. Nesse caso aqui, ó, que são 15 anos de contribuição, 55% do esforço será seu. Ou seja, você vai ter que fazer muito menos esforço do que em 10 anos, para 15 anos, para conseguir este mesmo patrimônio. Ou seja, olha a importância do tempo de contribuição, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter 55% sendo o esforço seu e 45% sendo o esforço do seu dinheiro. Agora vamos aqui fazer o exemplo de uma pessoa iniciando aos 25 anos, também tendo a renda de 7.500, o patrimônio de 2.200.000. Nesse caso, a gente está tendo uma contribuição, um tempo de contribuição de 20 anos. Olha o que vai começar a acontecer. Então, no caso anterior, eu estava quase em 7.000 de contribuição mensal, né? Para quantos anos que eram? Para 15 anos. Eu estou aumentando mais 5 anos para 20 anos, está descendo para 4 mil reais por mês. Então, em 20 anos, para eu me aposentar, assim, ó, contribuindo dos 25 até os 45, para eu me aposentar aos 45 anos, ou seja, lembra, gente, que a gente está antecipando a aposentadoria e que são 20 anos a mais do que a aposentadoria do INSS, que a aposentadoria do INSS está girando em torno de 65 anos. Então, aqui a gente está fazendo um esforço para antecipar e para não depender de INSS, para não ser escravo de qualquer data que eles impuserem, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de 20 anos de contribuição e um aporte mensal de 4.900. E olha só o que, que acontece com a questão do esforço seu e com o esforço do dinheiro. Nesse caso aqui, ó, já diminui para menos de 50%, vai ser a energia, o seu próprio esforço fazendo os aportes. Então, esses aportes aqui, ó, de 4.000 por mês ao longo de 20 anos, representa essa parte mais escura aqui. Então, esse vai ser o seu esforço. E esse aqui, ó, 56% mais a metade vai ser o seu dinheiro trabalhando para vocês. Olha a importância de deixar o dinheiro, os juros compostos, de colocar em bons rendimentos. Olha a diferença que faz para a construção de patrimônio. Isso daqui não foi você colocando esforço, não foi você fazendo o aporte. Isso daqui é o rendimento dos seus aportes, do seu dinheiro. Então, é o seu dinheiro trabalhando para você, tá bom? Olha como que os investimentos, os aportes e colocar o dinheiro no local certo pode ser um grande aliado para vocês anteciparem a aposentadoria. E por fim, vamos fazer aqui a última análise, começando a partir dos 20 anos. Gente, que assim, o meu sonho é que todos os jovens comecem a construção de patrimônio a partir do primeiro salário, porque isso vai ser de uma diferença enorme. É muito grande, porque você tem o tempo ao seu favor. O tempo é a única variável dos juros compostos que é exponencial. Se você Quanto mais tempo você tem, mais você deixa o seu dinheiro trabalhando para você, menos esforço você tem que fazer. Então, uma das maiores vantagens de começar cedo é que você precisa fazer muito menos esforço. Então, vamos pensar uma pessoa que está começando a trabalhar agora, começando a carreira, tem 20 aninhos e quer se aposentar até os 45 anos, tá? A gente está falando aqui de 25 anos de contribuição
A gente está falando aqui de 20 anos a menos do que, no mínimo, a menos do que o INSS até os 45 anos, tá? E com a mesma situação de gastos em torno de 7,5, um patrimônio, né, a ser alcançado de 2,2 milhões e um rendimento assim bem baixo, assim, de 8%, tá? Eu considerei um rendimento bem suave para fins de exemplo. Olha só o que, que acontece nesse caso. 34% vai ser o esforço desse jovem que começou cedo. E 66% vai ser o esforço do dinheiro. Isso daqui é o rendimento do dinheiro. Então, isso daqui foi o esforço que esse jovem foi colocando ao longo de 25 anos. E isso daqui foi os juros compostos, seu dinheiro trabalhando e contribuindo para sua antecipação de aposentadoria. Então, olha só que bacana qual que é o diferencial de começar cedo. Então, você tem muito menos esforço. A gente está falando aqui de R$ 2.500 por mês para você conseguir ter um patrimônio de 2.250 até os 45 anos, tá? Então, isso daqui é de extrema importância para vocês entenderem o quanto que fazer o aporte, às vezes você não tem esse dinheiro, mas entenda que começar vai fazer a diferença. Você ir aumentando vai fazer a diferença. Pode ser que você não tenha esses 2.500 agora, porque você está começando a trabalhar agora e muitas vezes é o seu salário inteiro. Mas você tem condições de colocar 500? Coloca 500. Vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença, por uma questão até de didática, de costume, de hábito. Coloque o que você consegue hoje. E aí, com o valor que vocês têm de futuro, assim, eu tenho um marco de chegar em 2.250, isso naturalmente vai colocando na sua cabeça quais esforços e o que você precisa abrir mão hoje para conseguir atingir esse valor, para conseguir atingir esse patrimônio, para você conseguir ter essa liberdade financeira no momento em que você determinar, tá? Lembra que nesse caso a gente colocou 45 anos, mas pode ser a idade que vocês que fizer mais sentido para vocês, tá? Que é para fins de exemplo. Então, qual que é a conclusão disso tudo que eu mostrei para vocês? Que é sim possível, né, antecipar a aposentadoria, mas o valor dos aportes vão depender do seu custo de vida. Então, no caso, eu deixei cravado 7,5, mas se você tiver um custo de vida menor, o patrimônio total vai ser menor. Então, você vai precisar fazer menos esforço. Ao passo que, se o seu custo de vida for maior, você vai ter que fazer muito mais esforço, tá? E também a idade que você começar a construir o seu patrimônio faz a diferença, porque vai determinar os anos de contribuição. Então, quanto mais anos de contribuição você tiver, menos esforço você vai ter que fazer. Então, vamos agora para um resumo sobre tudo isso, sobre o que a gente falou